Eu gostaria muito de poder fazer assim, tipo um vídeo com esse assunto aqui e mostrando as fotografias antigas, as fotografias imediatamente anteriores ao K, das vítimas dele, né? As que eu conheço pelo menos, que sou eu, H, E, essa que está com ele agora, a M, e N é outra que eu também sei que foi vítima dele, com certeza. E a própria S, essa está sendo uma vítima atual. Eu também queria mostrar a foto imediatamente anterior dela. As imagens, né? É impressionante. É impressionante. Porque todas nós estávamos morrendo. Era isso que era verdade. Éramos mulheres, porque assim, é uma teoria que talvez eu esteja criando, mas eu não acho que sou eu que estou criando, não. Isso aí muita gente já deve ter percebido isso, é claro, né? Eu acho que cada mulher que passa pela menopausa, porque é da menopausa que eu vou falar, ela percebeu isso. Cada mulher que passa. Mas para algumas mulheres, isso é trágico. Por exemplo, para mim, estava sendo trágico. E para essas outras todas. E para muitas outras, né? Então, o que acontece na menopausa? Na hora que a mulher cruza a menopausa, porque uma coisa é o climatério, tá? O climatério até é um período, assim, bem profícuo, sexualmente, digamos, né? É uma época em que a mulher ela tem uma grande oscilação, assim, de hormônios, talvez, e para muito alto, então ela se torna muito atraente nessa época para os homens, eu acho. Pelo menos para mim foi assim. Aí vem a menopausa, tá? A menopausa significa que caem todos os hormônios da mulher. Todos os hormônios caem. Eu sei que tem mulheres que fazem reposição hormonal e dá aquela variada, assim, mas olha, é impressionante, tá? Na hora que a mulher cruzou a menopausa, porque a menopausa ela é um marco, ela não é como o climatério, que é um período, né? Não, ela é um marco. A menopausa é a última menstruação, então foi a menopausa. Às vezes a mulher só vai saber que ela realmente teve menopausa um ano após, é o que os médicos dizem, né? Porque daí realmente interrompeu, não vem mais a tal da menstruação. É como a menarca, né? A menarca é a primeira, então ela é um marco também, né? Aí na menopausa o que acontece é o seguinte, como caem todos os hormônios, os homens, eles não enxergam mais essas mulheres. A mulher que passou na menopausa, ela fica invisível. É uma capa de invisibilidade, sabe? A, a humanidade, né, a ciência, está realmente fazendo as pessoas viverem muito além da sua idade reprodutiva. Isso é certo, isso é errado? Eu não sei. Eu sei assim que a idade reprodutiva para a mulher, ela realmente é uma idade bem difícil, né? Porque tem toda aquela ação dos hormônios, porque é o tempo todo a ação dos hormônios. Então, ou é hormônio X, ou é hormônio Y, ou é hormônio não sei o quê. Daí vem a lua lá, faz conjunção também. Daí vem o período antes da menstruação, daí vem a menstruação, daí vem depois da menstruação. É toda uma coisa assim, daí tem a ovulação também, né? Então, é um monte de coisa que a mulher realmente passa. Por isso que os tais empregadores, né, eles não gostam de empregar a mulher, porque além dela ficar grávida, que realmente gravidez é um problema para quem trabalha, é lógico, né? E depois que o neném nasce, então, meu Deus, né? Mas é lógico que é. É claro que é muito melhor empregar um homem que ele não vai ficar grávido, a sociedade deixa que não seja ele que cuide do bebê. Pelo contrário, acho que até ele vai se esforçar mais no trabalho porque ele tem por trás uma família para ele prover, né? Eu imagino que os empregadores pensem assim. Agora, quando é mulher que está no trabalho, ela é um problema mesmo, por causa de todas essas coisas. E fora toda a problemática emocional que uma mulher passa, que daí eu não sei se é só causada por hormônio, eu acho que não, eu acho que é da própria natureza feminina. Porque eu, por exemplo, passo toda essa problemática que eu já passava, e eu não tenho mais menopausa faz. Nossa, faz quase 30 anos, né? 30 ou 20. Ah, sei lá. Acho que 20, né?
Então, sabe, as mulheres são realmente problemáticas para produtividade humana. Não adianta a gente querer fazer conta que não é, porque é assim. Só quando elas começam a virar homem, né? Porque agora, por exemplo, está tendo aí toda essa questão de gênero. Eu vejo assim, eu não sei quantas pessoas conseguem perceber isso, se os cientistas já falam sobre isso, ou se ainda não falam porque não é politicamente correto, né? Mas a gente tem que perceber que hoje, tudo que chamam de problema de gênero, não parece problema de gênero, parece problema de sexo mesmo. Como se estivesse havendo uma transição sexual na humanidade. Transição, então, de cromossomos, né? Do XY e do XX, porque pode estar havendo uma infiltração de outros cromossomos aí que a gente não sabe, não sei. Tá? Porque eu acho que os cientistas só vão começar a falar dessas coisas se for uma coisa dessas, digamos, né? É quando eles acharem que a humanidade está preparada assim, para saber, porque já pensou os preconceitos? Tipo assim, não, eu não sou trans, eu sou hermafrodita. Já pensou isso? Sabe, entre outras coisas que pode ser. Mas a gente percebe, por exemplo, você andando na rua, você percebe. Agora aqui começou a temporada, né? Em Pontal. Em Curitiba eu percebo muito isso. Mas aqui em Pontal começou a temporada. Então, hoje, por exemplo, eu fui num bar, onde realmente é um bar de diversidade mesmo. Mas então você percebe, daí tem uma pessoa que está trabalhando ali, que ela é uma mulher, né? Basicamente, como se diz, é uma mulher, mas ela também é um homem. E ela não é trans, é uma mulher, só que ele é um homem. Até quando eu falei alguma coisa do porquê que eu não tinha, que eu não ia pagar com cartão, eu tive que explicar que eu não posso mais ter, tipo Pix, e aí eu tirei o dinheiro, porque era mais fácil de pagar o dinheiro do cartão. Sabe, quando eu tive que explicar que tinha um homem no meio dessa história que invadia meu celular, ela fez uma cara, gente. Não penso que ela ficou solidária a mim, não. Como outras mulheres ficam, né? Que as mulheres dizem, nossa, mas, sabe, se preocupam, porque pode acontecer com elas, né? Não, ela me olhou de um jeito que ela estava super simpática, de repente acabou a simpatia. Ela ficou séria, assim. Parece que ela estava pensando, poxa, mas que coisa pequena que é esse mundo heterossexual. Parece que ela estava pensando isso. Né? Ela não falou, né? Mas parecia. Porque realmente é pequeno isso, né? Se a gente for pensar bem. Mas quem faz essa parte pequena do mundo heterossexual, a gente sabe que são os homens, né? Então, voltando ao assunto dos homens com relação às mulheres, no pós-menopausa, tá? A razão é que então a mulher se torna invisível. Agora, veja bem, então eu estava falando, né? A ciência está prolongando nossas vidas. Eu não sei até que ponto isso é bom ou mal, mas o fato é que está acontecendo, tá? E as pessoas, embora a necessidade sexual, ela realmente vai diminuindo com a idade, ela diminui para todo mundo, seja homem, seja mulher, né? Vai diminuindo. Pode chegar um período que aquilo acaba de vez? Pode chegar, não estou dizendo que não chega. Mas uma outra coisa se chama a tua necessidade, não só emocional, mas sentimental também, sabe? E isso engloba a relação sexual, né? Porque porque você não vai virar, por exemplo, sapatão porque você ganhou idade. O cara não vai virar gay porque ele ganhou idade, né? A não ser que a pessoa já fosse, daí com a idade ela vai sumir. Ou sei lá, tá, mas não é a regra, né, que vai acontecer. Então acontece que a pessoa continua heterossexual e ela vai perdendo, logicamente, muita coisa da juventude. A primeira coisa é a beleza, né, que vai perdendo, a harmonia de tudo, né, do corpo, dos traços, de uma série de coisas, fora as dificuldades de saúde que vão aparecendo, um monte de coisa realmente aparece. Mas você continua uma pessoa capaz de amar muito, inclusive de se relacionar sexualmente. E você sente tesão, é claro que sim. Então, você quer ter um companheiro, como diz, companheiro? Não precisa ser um companheiro, né? Melhor que seja um amante mesmo, né? Pode ser marido? Pode ser marido também, é meio chato, mas pode ser. Mas assim, você quer continuar tendo pessoas, sabe? Pessoas não, uma pessoa, né? E acontece que a mulher não pode mais. Porque os homens, eles se voltam para as mulheres mais jovens, porque daí a sociedade patriarcal faz com que o homem, ele
já não passe por esse preconceito, não existe com relação ao homem. E ele também não tem a menopausa, né? Dizem que ele tem andropausa, mas que parece que essa andropausa deles ela é mais lenta, assim, né? Que ela vai acontecendo, é como se fosse... É como no caso o climatério para as mulheres. Então eu acho que o nome está meio errado aí. Não é uma andropausa, é um, sei lá, é um outro nome que deve ter, né? É um climatério também que está acontecendo. Aí, o homem também, né? Ele vai perdendo um monte de coisa. Potência sexual, é óbvio, né? Isso já vai perdendo faz tempo, né? O cabelo também cai um pouco, mesmo que não caia tudo, mas cai um pouco, né? Um monte de coisa, né? Os músculos, o cara já não tem mais aqueles músculos, entende? Mas acontece que para o homem, tudo isso, a sociedade não tira dele o direito de amar, o direito de ter uma mulher para ele. Quando eu digo a sociedade não tira, eu quero dizer que as mulheres não param de se interessar pelos homens, que estariam então, vamos continuar falando andropausa, né? Porque não conheço termo, outro termo. As mulheres não param de se interessar por ele, até porque o homem, na sociedade patriarcal, ele é interessante pela sua experiência de vida. As mulheres se sentem atraídas por isso, pela sua inteligência, pelo poder que ele adquiriu naquela sociedade onde ele está, pelo status, e pelo dinheiro também, né? Então, o homem tem muita coisa que continua valendo, entendeu? E para as mulheres, todas essas coisas já não valem, se é que valeram um dia, porque talvez o único valor que a mulher realmente tenha na sociedade é o da beleza, do frescor, da juventude. Talvez acreditemos que nossos valores são outros também, mas talvez eles também não sejam. Não sejam um valor, seja uma característica. E aí os homens aceitam isso, até fingem que acham que é um valor, porque é para ficar com aquela mulher, por algum motivo, né? Eu não sei, tá? A maternidade também é um valor, né? As mulheres têm que perpetuar a espécie, pelo menos a maioria, né? E aí, gente, o que acontece, então, agora falando do predador, tá? Tem mulheres, então, eu acho que a grande maioria das mulheres, elas se adaptam muito bem a isso, sabe? A essa interrupção, assim, dessa vida de mulher, né? Não é que as pessoas não enxerguem mais elas, as pessoas gostam, continuam gostando dessas mulheres, como mães, como avós, como amigas, como, né? Uma série de coisas. Mas, mesmo que elas tenham ali um marido do lado delas, ainda, que ela esteja com 60, 70 anos, e ainda tem aquele marido, até 80, né? Até 90 é 100, tá? E tem aquele marido do lado dela, mas e ele? Ele quer ainda aquela mulher? Ele deseja ainda aquela mulher? Entendeu? Como é que está a relação dele? Isso sem contar que a maioria das mulheres, nessa época mesmo, é que elas perdem o marido, né? O marido, às vezes, tem a mesma idade, às vezes a mulher perde quando está com 60, mais ou menos. O marido morre, né? Às vezes com 70, dependendo da saúde do cara, né? Mas, enfim, na hora que ela fica sem o cara, é a hora que ela não consegue mais refazer a vida, como se diz, refazer entre aspas. Ou seja, encontrar de volta um homem para que seja o homem dela, para chamar de seu, né? Acontece que a maioria dessas mulheres, como eu falei, elas se conformam, tá? Se conformam, porque é se conformar mesmo. É entrar dentro de um caixão ali e só ficar esperando o tempo de colocarem a tampa. É isso que acontece com as mulheres, né? Mas tem certas mulheres que não. Eu, por exemplo, faço parte dessas que não, tá? Por que que essas mulheres não se conformam e por que que elas continuam buscando um parceiro? São essas mulheres, tipo eu, tipo a H, tipo a E e essas outras todas, que estão lá nas negócios de namoro lá, tá? E os homens sabem disso, gente, por mais que eles não falem para ninguém, mas eles sabem que são essas mulheres. Por isso que os golpistas vêm para cima dessas. É dessas que eles vêm para cima. Tem algumas que estão bem escondidinhas, assim, essa parte dela, mas que os homens, eles percebem muito bem.
quando eles querem dar golpe, só quando eles querem dar golpe, tá? Eles percebem muito bem que tem aquela parte, aquele fio de Ariadne que ele pode puxar, assim, ele sabe, né? Então o predador, ele sabe disso melhor que ninguém, porque ele, para ser predador, ele tem que conhecer o lado vulnerável das suas presas. É lógico, senão como que ele vai ser um predador? Ele vai morrer de fome, isso seja na natureza, seja o predador humano, né? E aí essas mulheres, por que que elas ficam assim? Por que que elas se tornam assim? Tão carentes, porque é isso. Essas mulheres se tornam muito carentes, porque elas perderam esse relacionamento que a grande parte das mulheres perde aos 50, aos 60, aos 70, que é quando elas ficam viúvas, ou mesmo que se separem nesse período. Elas viveram toda essa parte, né? E elas amadureceram melhor. E elas sabem que não adianta elas irem procurar um cara, um homem da idade delas, né? Ninguém está procurando jovem de 20, entende? Não adianta irem procurar um homem da idade delas, porque eles não veem mais elas como mulheres. É muito duro de tu ouvir isso, eu sei, é duro para mim falar também, tá? Mas é por aí o negócio. Então, e essas mulheres, elas estão mais carentes porque essa parte toda, romântica, sexual, emocional, de cumplicidade, de parceria, de felicidade conjugal ou de relacionamento, ela acabou muito antes, muito, muito antes. Tá? Então essas mulheres, ou elas foram mãe solo, porque daí o cara pega e vai embora, não quer saber do filho, ela que cria, né? Ou, não sei, o casamento acabou muito antes, ou nunca casou também, aí teve que trabalhar, porque a gente tem isso hoje na nossa vida, né? Que trabalhar, que cuidar de filho, que não é mais nada fácil. E aquela mulher não engatou mais um relacionamento que valesse a pena, entende? Então, às vezes, o último relacionamento que valeu a pena na vida de uma mulher, ela não tinha nem 30 anos. Às vezes até antes, ou 40. Uma mulher cujo relacionamento não valeu a pena antes dos 40, se tornou uma mulher carente. Totalmente, 45. Se tornou uma mulher carente totalmente. Uma presa de predador, só isso. Ela se torna isso. Porque ela continua buscando. E ela busca, ela busca, ela busca, ela não encontra. Ela só encontra cara, filho da puta, o cara, sabe? Porque o amor, né? Essa coisa assim da cumplicidade, de você estabelecer um relacionamento com uma pessoa, ele costuma acontecer naquela coisa diária, assim, do tipo, ninguém está programando nada disso, a gente não está numa rede de namoro, tá? A gente está no trabalho. E lá eu conheço o cara com quem eu vou me casar. E aquilo é no dia a dia, né? Vão se conhecendo, vão se gostando, vão não sei o quê, ou na faculdade. Sabe? Costuma acontecer assim. Ou seja, no partido político, eu não sei onde é. Mas é lugares onde você está vendo sempre aquela pessoa, no campo físico, né? E que daí aquilo vai se desenvolvendo. Normalmente acontece assim, né? E quando a mulher já está com essa idade, ou ela já tem filho, ou ela já está neurótica. Os homens falam muito que a mulher fica neurótica, né? Depois de uma idade, eles têm muito pavor disso. Os homens também ficam neuróticos, pelo amor de Deus. É que as mulheres são mais maleáveis, elas se amoldam. É que a mulher é mais feita por cuidado, né? Então, por isso que os homens neuróticos continuam se dando bem. Porque as mulheres cuidam deles, né? Eles até param de ser neuróticos, se encontrarem uma mulher boa aí para cuidar dele. E a mulher não. Quanto mais neurótica a mulher fica, e ser neurótica, entre aspas, leia-se a mulher realmente que está carente. A mulher que daí ela está com medo, pela carência que ela está com muito medo. Medo de novamente se apaixonar e dar novamente aquela cabeçada. Porque isso é uma morte, gente. Cada vez que um homem te abandona, te machuca, te trai, vai embora, não sabe o que quer, é bêbado, não sei. Tudo isso é morte na tua vida, sabe? Então, aquela mulher, ela continua buscando, porque as mulheres continuam. Porque todas as pessoas que estão vivas, elas têm que ter esperança. Elas têm que continuar sua busca, porque senão elas não estão mais vivas e elas morrem. E essas mulheres que o predador, então, pega, é daí que eu estou falando. Então, elas chegaram na menopausa, tá? Elas passaram da menopausa, ou estão pertinho da menopausa, e elas estão morrendo.
morrendo. Porque já estão há muito tempo buscando por isso que eu estou falando. Mesmo quem ficou viúva recente, que agora está, por exemplo, com o K, na verdade ela já estava viúva faz tempo. Porque o marido já estava doente. Porque o casamento estava ruim. Então, às vezes a pessoa está casada, mas ela já está morta com aquele marido mesmo. Ela só não foi embora, né? Não se separou porque não teve como. Às vezes é por problema financeiro, né? É uma série de coisas que ela não teve como. É uma dependência emocional, apesar de tudo, né? E ela ficou ali, só que daí ela não tem mais sexo, por exemplo, com aquele homem, entende? Então, porque para a mulher, a atividade sexual, para ela ser satisfatória, e qualquer mulher sabe disso, tá? Quem pode não saber são os homens. Mas qualquer mulher sabe. Aliás, qualquer homem que chama a mulher de puta, que acha que mulher sai na rua de mini saia porque está querendo caçar macho, né? Porque quer dar naquela hora ali, esse homem não conhece mulher. Esse homem nunca teve uma mulher na vida dele. Porque homens que conhecem mulheres sabem que a mulher pode sair de mini saia, toda, né, maquiada, não sei o que, ela realmente está querendo encontrar alguém para namorar, digamos. Mas não que ela queira dar, sabe? Não é isso. Ela pode até dar, coitada, mas ela sabe que vai ser uma desgraça. Porque para a mulher não adianta dar uma vez. Conhecer um cara, tá, agora eu vou dar para esse cara, ai que bom, daí agora eu só vou ter tesão dali, sei lá, dali um mês, né, uma semana, não sei quantos dias. Não é assim que funciona. E para os homens esse que é o problema. Por isso que eles acham que a gente é igual a eles, né? Por isso que eu digo, homem que acha isso, ele não conhece mulher. Ele acha que mulher é igual a ele, tá? É que para a mulher não é assim. Para a mulher, para ela obter a tal da satisfação erótica, ela tem que transar todos os dias com aquele homem. Entende? Então é diferente o negócio. Então não adianta também ficar com um cara que ele fica interrompendo o sexo, que ele viaja, que ele não quer transar com ela porque transa com outra, sabe? Enfim, é uma série de problemas. Então essas mulheres que o K, por exemplo, eu vou fazer sempre o recorte o K, porque o que eu estou fazendo do zine, de livro e tudo, é sobre ele, né? Que eu não posso falar de todos os homens do mundo, porque eu também não conheço, né? Então eu estou falando dele. É o caso recente. Ele, as mulheres que ele escolhe para a vida dele, ele escolhe essas mulheres que estão morrendo, sabe? É como se ele fosse a própria morte. É como se ele fosse. É só imaginar o cara todo vestido assim de preto, com a morte, aquela figura da morte, com a foice e tudo. Ele tem até a tatuagem da foice no braço, gente. É a foice do comunismo, mas não deixa de ser a foice, né? Sabe? Ele tem. Até isso ele tem. Ele tem uma tatuagem de âncora também. O que significa uma tatuagem de âncora? É de marinheiro, a gente sabe, né? Mas o que significa? Significa que você vai ser puxado para o fundo do mar. E aí você não vai sair de lá. E um ser humano puxado para o fundo do mar, ela vai morrer afogada, né? Ele encaixota as pessoas, o K. Ele encaixota, ele empareda. É tudo sinônimo isso, sabe? Vocês viram um filme chamado Encaixotando Helena? Olha, é impressionante aquele filme. Que o cara vai serrando a Helena em pedaços para ela poder caber numa caixa, um caixão. Numa caixa. É simbólico, né? É uma simbologia isso aí. E então o Kai ele se atrai pela morte, na verdade. É por isso que ele se atrai. E é uma coisa muito triste, porque eu estou vendo, por exemplo, isso acontecer agora. Eu estou vendo, assim, ao vivo é cores, sabe? Eu até abri um perfil novo do Facebook, eu não ia abrir mais. Mas é porque eu sabia que estava acontecendo isso. E porque eu quero acompanhar isso. Porque eu estou vendo, eu não vou falar nada para as pessoas, né, nada disso, mas eu estou vendo ali, eu estou vendo acontecer exatamente o que aconteceu comigo, mas que eu não via de fora. Eu estou vendo acontecer agora com essa pessoa e eu estou vendo de fora. Entendeu? Eu vi essa pessoa que já estava morrendo, como eu estava antes, como estava H, como estava a E, tudo antes de conhecer ele. A gente estava assim, estávamos morrendo. Se morrendo significa murchando. Mesmo que você vá continuar viva por muitos anos, mas eu não acredito que a pessoa fosse continuar viva por muitos anos. E por isso mesmo eu já arrisco a dizer que todas nós que passamos pelo K, nós não viveremos mais muitos anos. Nós, a quem ele já deixou. Nós vamos morrer logo, tá? É isso, meninas. Viu, H? Você vai morrer logo. Eu vou morrer logo.
Aí, assim que ele te deixar ir, você morre logo. Todas nós. Eu acho que a Amy, ela meio que se amoldou mais nesse outro papel. Eu acho que ela viveu muito tempo esse papel, talvez. Eu não sei. Eu não sei falar sobre ela, tá? Mas é isso que vai acontecer. O Kyle se atrai pela morte, porque ele é a morte. Ele é o 666, né? Ele é a morte. Então ele se atrai pela morte. Aquilo que já está quase morrendo, como se ele fosse um abutre, né? Ele visse a carniça, começa a virar carniça, embora esteja viva ainda. Então ainda não é carniça, ele não pode devorar ainda, porque não é ainda, a pessoa está viva. Mas por dentro ela já está, né? Tá morrendo. Olha, eu tentei suicídio, só falando do meu caso. Eu sou uma pessoa suicida, né? Eu tentei suicídio com 15 anos, primeira vez. Vocês vejam que é um período também interessante, né? Adolescência. Segunda vez, eu estava com 29 anos. Tá? Foi quando eu passei pelo meu primeiro predador. E foi uma história horrível aquela que aconteceu. Mas eu tinha uma analista naquela época, eu consegui escapar. Então, de 15 para 29, quer dizer que passaram 14 anos, né? Toda a juventude minha, tive um monte de problema na juventude, nossa, com meu primeiro marido e um monte de coisa. Muito problema, mas eu passei. Foi com 29 anos, foi com a ação do predador que começou isso, tá? Entendeu? Que desenvolvia bipolaridade e tudo mais. Aí, a ação do segundo predador não me fez tentar suicídio, mas eu fiquei 3 meses na cama. Depois eu fiquei 8 anos trancada dentro da minha casa. E depois eu passei 29 anos sem conseguir me apaixonar por ninguém e nem mesmo ter prazer na cama com ninguém. Não quer dizer que eu não fosse para a cama com outros homens. Eu fui. Mas eu era fria. Sabe que tem uma vantagem você ser fria, né? Eu descobri essa vantagem, uma vantagem bem grande, por sinal. Em algum ponto, em alguns aspectos, né? Mas olha, quando realmente eu me curei, então, levou 29 anos, olhem só. Quando eu me curei, eu estava com 66 anos, a idade da besta está de volta. Eu senti que eu estava curada daquilo e que eu poderia, então, procurar alguém para a minha vida. Só que tem o seguinte, eu já tinha tentado me matar de volta em 2018. Quer dizer, eu já estava, então, morrendo, né? Eu já estava. Eu tentei, logicamente, foi um problema todo que deu no meu trabalho, que eu, né? Enfim, eu tive que me afastar da arte, uma série de coisas aconteceu na minha vida, de muito ruim sempre. Mas eu não tinha tentado suicídio, né? Dos 29 aos 65, foi quando. Não, 62 quando tentei. Não, foi 61, na verdade. 29, 39, 49, 59, 32 anos. Sem pensar em me matar, né? E daí, finalmente, eu tentei de volta. Só que depois que eu conheci o K, um mês depois, eu tentei de volta o suicídio. Eu estava com 66. Então o K, ele vê que a pessoa está morrendo, porque agora agora que eu sei disso, eu tô olhando as fotos dessas pessoas, porque eu tenho os prints, né? Eu printei todo mundo, assim. No anterior até, aí tá com o perfil fechado, mas eu tenho os prints dela, então. Eu posso ver como é que ela estava. E eu tô vendo ali aquelas mulheres morrendo. E eu indo, eu junto, eu também estava morrendo. Então, quer dizer, quando a gente está morrendo, se nós já estamos invisíveis, praticamente, desde a menopausa, aí na hora que a gente está morrendo, é porque aconteceu, né? Muita coisa. Olha, a H, eu acho que ela ainda não teve menopausa, sabe? E por que ela estava morrendo, então? Eu não sei também, mas ela estava. Ela estava. E ao mesmo tempo, não é só que estava morrendo, estava também buscando, né? Porque todas nós estamos morrendo e ao mesmo tempo estamos buscando, estamos tipo nos agarrando na vida para não inspirar tudo, a gente não está se entregando. Tem pessoas que se entregam, tem muitas mulheres que elas se entregam para essa morte, que os homens nos impõem. É a sociedade machista e misógina, patriarcal, que nos impõe essa morte.
Nenhuma mulher quer morrer nessa idade. Nenhuma mulher quer ficar sozinha. Nenhuma mulher. Sabe por quê quando eu falo esse negócio de sozinha? Porque nós todos somos seres sexuados. Portanto, nós fomos feitos, tanto homem quanto mulher, para viver em pares. Todos nós. Porque a gente, como eu disse, a gente não vai ficar suprindo as necessidades sexuais com cada homem que aparece na esquina. E eles também, se eles forem suprir com cada mulher que aparecer na esquina, não dá, gente. É um trabalho isso. É uma coisa ruim, mesmo para eles, né? A não ser que ele seja um predador, né? E aí a pessoa começa a definhar, ela começa a morrer, ela perde interesse, ela fica deprimida, ela, né? É isso que acontece. E o K, ali que ele entra, tá? Ele percebe, você pode conhecer um cara que é um predador como ele e começar a se fazer de interessante, falar um monte de coisa, como se você tivesse com muito interesse na tua atividade que você está fazendo, seja de trabalho, seja do que for. Você quer sempre se mostrar muito interessante. Só que tem o seguinte, todas as mulheres, o ponto principal para todas as mulheres é o ponto afetivo, tá? Sempre vai ser. Homens inteligentes sabem disso e por isso que eles não ficam sendo red pill, tá, gente? Porque eles não acreditam em quando as mulheres começam a querer esnobá-los e fazer de conta que elas não estão interessadas em ter um homem para amar e que as ame, né? Os caras que têm experiência, eles não acreditam, é por isso que eles não viram red pill, entendeu? Aí eles sabem que eles têm que atacar, que eles têm que entrar naquela corda que está pulando, girando ao contrário, né? Eles têm que entrar nessa corda. Eles não podem esperar a corda voltar, rodar para eles, né? É só os red pill que esperam. É por isso que eles ficam eternamente esperando e não vai rodar mesmo para eles. Eles têm que entrar na corda ao contrário, tá? Então, e o predador muito mais. Ele é muito mais audacioso, mas muito mais audacioso que todos os homens, tá? Então, não tem como aquela mulher que está quase morrendo, que já não está respirando mais, respirando com a ajuda de aparelhos. Esses aparelhos aí podem pôr entre aspas também e pensar em outra coisa, tá? Aí que tá. Não tem como essa mulher não se agarrar nesse homem que faz o coração dela bater outra vez. Ou seja, ele dá a vida a essas mulheres. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que o predador devolve a vida às mulheres. Porque todas elas que estavam horrorosas, horrorosas, feias, que você que conheceu essas mulheres há muitos anos atrás, quando você vê nessa fase em que a mulher está morrendo de falta de ar, tá? Sem amor, sem luz, sem ar, você não reconhece ela. Você que conheceu muito antes, né? Então, quando você vê depois, se você conheceu ela, você está muito acostumado já com essa mulher, que é tua amiga, tua vizinha, colega de trabalho, sei lá, acostumada com ela nessa fase em que ela está morrendo, quando o predador passa por ela, depois você não reconhece mais essa mulher. Ela não precisa contar para ninguém que ela passou com esse predador. Às vezes ela pode não contar, tem gente que não conta. Mas você sabe que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu com essa mulher? Ela ficou bonita, ela floresceu, ela ficou até mais jovem. Ela ficou linda, gente. Sabe? Pô, a gente vê qualquer atriz, né, ou qualquer ator. Qualquer ator, ele pode ser horroroso. Se ele tiver que fazer um papel de galã, se ele for um bom ator, pô, gente, ele faz. Ele faz e você acredita que ele é lindo, divino, maravilhoso, gostoso, sexy e tudo mais, porque ele é um bom ator, né? E é por isso. Então, é a mesma coisa, é como se a pessoa realmente ela fosse uma atriz, então, porque dela vai interpretar o seu melhor papel. Só que na vida ela vai viver o seu melhor papel, né? Então, o tempo que o predador ficar com ela é o tempo que isso vai durar. É triste isso. Por isso que, no fundo, eu estou entendendo que a Iê, tá, a Iê meio que compreendeu isso. Ela é uma mulher, assim, bem prática, sabe? Bem pragmática. E ela compreendeu isso de imediato. Enquanto a burra aqui, eu, né? Que fica, tô investigando ele por outras coisas, mas porque ele me deixou, isso que é verdade. Ele justamente o que ele fez comigo foi isso. Ele foi muito rápido, então ele me deu uma vida muito assim,
né? E ele tirou muito rápido também. Então aquilo ficou insuportável para mim. Voltar para um caixão, e aliás, ir para um caixão é mais apertado ainda, porque daí você está insuflado de vida, que é o amor que está palpitando entre você. E aquilo volta. Gente, é horrível. Quem nunca passou por isso não sabe. É por isso que as pessoas acusam, que elas não acreditam, que elas dizem que você é louca, só pode ser louca. Isso não aconteceu, isso não existe. Ah, existe, viu? Existe e você vai passar por isso se você é mulher, viu? Só para saber. Porque a sociedade continua patriarcal, misógina, machista. E, aliás, pior agora porque está de extrema direita, tá? Então você vai passar, só para você saber. Então, ela é muito mais esperta, porque ela veio, ela sabe que eu estou investigando o cara, eu sei tudo já, a ação dele, como é que vai ser. Eu falei para ela que o descarte dele é muito cruel. A H, que não acreditava nisso, ela passou por isso. Ela viu o que é isso. Então, o que ela fez? Ela está pegando todas essas informações, ela pegou todas essas informações para usar a favor dela. Ou seja, para fazer esse momento em que ela está com ele, em que ela ganhou a vida através dele, que isso dure. Quer dizer, as pessoas que falam de narcisistas, por exemplo, eu não sei se o K é um narcisista, se ele é psicopata, o que ele é? Eu sei que ele é predador, né? Isso eu sei que ele é. Elas falam que ele é um vampiro, né? Que o narcisista, o predador é um vampiro, que ele tira a vida, mas isso é mentira, viu? Porque, na verdade, ele dá a vida e depois ele tira de volta. Quer dizer, ele é um sádico. Na verdade, ele é um sádico. Ele é um sádico porque ele é a morte, porque ele está ali trazendo a morte. Então, você nunca ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, que quando a pessoa está para morrer mesmo, ela está doente, tá? Ela está na cama, ali está doente, às vezes está com câncer, alguma coisa assim. Mas antes dela morrer, é como se ela revivesse, como se ela renascesse. Todo mundo acha que ela ficou curada. Aí ela começa a falar, os olhos brilham, se ela estava sem ar, ela respira. Se ela não conseguia nem se mexer, ela senta na cama, anda, né? Come alguma coisa, ela não conseguia comer. E em seguida ela morre. Então o que o K faz com as mulheres é exatamente isso. Tá? É exatamente isso que ele faz. Porque ele é a morte. É isso. É por isso que as mulheres sustentam o predador. Elas sabem que elas não devem fazer isso. Elas sabem que ele está explorando. Elas sabem que elas não têm o dinheiro necessário para os luxos que ele quer. Elas sabem, no caso do K, que ele quer cuidar do filho dela, que tem um perigo para o filho dela, para o neto dela. Elas sabem que elas estão arriscando a saúde mental e sexual daquela criança. Elas sabem. Mas elas estão diante da morte. Na hora que ele sair, porque se elas disserem não, isso você não vai ter. Se elas disserem isso, ele vai embora. Então, ele apagou a luz. Ele apaga a luz e a mulher morre. Porque o blackout que ele dá é isso, né? Porque blackout é um outro título já que eu dei também para essa série, que vai ter um monte de playlists, digamos, né? E a pessoa morre. É só isso. Ele não tem o que fazer. Então é uma escolha. Quer dizer, é uma escolha de Sofia essa, né? Quem que você manda para a morte? Não era isso que tinha no filme A Escolha de Sofia? Ela estava na fila ali do nazismo lá, para ir para os campos, e chega um soldado sádico lá e diz: qual dos teus filhos você quer que vá para a morte, que você morra? Escolha, tem que escolher um dos dois. Ela fala os dois, ele diz: não, não é os dois, é um dos dois só. E ela escolhe a filha, né? Aí a filha vai. Aí aquilo acabou com ela, né? Por que ela escolheu a filha? Porque ela gostava mais do filho, lógico. Ou será que foi o contrário? Ela escolheu a filha porque ela gostava mais da filha e para sentir menos culpa, então ela escolhe a filha para ser morta. Sabe que isso pode gerar menos culpa numa mãe, né? Escolher para ser morta justamente o filho que gosta mais. Mas, de qualquer modo, é uma culpa. Entende? Então, é exatamente isso que está acontecendo. O que acontece. No fundo, gente, eu tive sorte, tá? Sorte que eu vou morrer, né? Só isso. Mas eu tive sorte que eu não fiquei assim entre uma cruz e uma caldeirinha.
tá? Porque eu não tô tendo que abrir mão de um monte de coisa que é moralmente importante para mim, porque eu preciso ficar com aquela pessoa que está me dando o resto de vida, né? Porque ele foi embora. Eu xinguei tanto ele quando eu saquei que ele era um prostituto, predador, vagabundo, explorador, aproveitador e mais um monte de coisa. Aí ele não voltou. Não voltou, mas ele continua presente na minha vida. Ele ainda, mesmo que ele nem saiba que ele está fazendo isso, ele ainda está me dando aquele resto de vida. Viu, cara? Você ainda está me dando esse resto de vida. Porque você, cada vez que você invade o meu celular, você está me dando vida, cara. Porque você está olhando para mim. Porque você está me fazendo sentir, viu? Porque eu amo você. Você me faz amar ainda. Quando você me processa junto com esta mulher, você está me dando vida, cara. Você me daria muito menos vida se você realmente tivesse ido embora de verdade. E aquele tratamento de silêncio fosse real. E ele não era, porque você recebeu os meus e-mails. Então não era um tratamento de silêncio real. Porque eu sabia que você estava lendo, porque você estava modificando as coisas no teu Instagram e no teu TikTok. Você estava lendo, então nós estávamos nos relacionando. É sobre isso que eu estou falando também. Eu continuo me relacionando com você. Você continua me dando vida, você não me matou ainda. Você ainda não decidiu pela minha morte. E nem da H você não decidiu. Aliás, a H, você ama muito ela, né? Você ama realmente a H. É ela que você ama. Porque entre todos os perfis que você faz, de todas nós que você nos ridiculariza muito, cada uma de nós, você nos humilha e mostra exatamente aquilo que nós somos por dentro, tá? E que estamos ficando por fora. Você faz isso, essa coisa antecipada. Você é um artista, na verdade, né? Você faz isso, mas com a H você não faz. Ela sempre é linda. Em todos os perfis falsos que você faz dela, ela sempre é uma princesa encantada. Então você ama a H, sim. Mas você ama a H porque você não transava com ela, só por isso. Então vocês vejam como tem o machismo, a misoginia, tá tudo aí, tá tudo nessas histórias, tudo, tudo, tudo. As feministas que torcem o nariz para esse tipo de história, as lésbicas que torcem o nariz para esse tipo de história, todas as pessoas, jovens, adultas, a polícia que torce o nariz, a justiça, a medicina, todo mundo que torce o nariz, achando que nós somos seres desprezíveis, nós somos simplesmente o resumo, tá? Nós somos a tecnologia de ponta da sociedade patriarcal, misógina, machista, que destrói as mulheres, mata por dentro, porque isso é a morte interior. Por isso que eu digo que ele é um serial killer de almas, tá? Ele é um novo tipo de serial killer. Ele e esses outros homens todos que andam por aí fazendo quase a mesma coisa, né? Todos que fazem uma coisa tão perfeita e tão forte como ele faz, né? É muito triste. A hora que esse homem realmente vai embora da vida das mulheres é a morte, simplesmente a morte. Aí ela pode ainda, talvez, se ela tiver uma boa saúde ainda, continuar viva, tentando se iludir, mas cada vez vai ser menos, não vai conseguir. A gente cada vez consegue se iludir menos, né? Porque a maturidade, ela é muito forte com a experiência. Quando ela chega com a experiência, ela é muito forte, né? Então, é isso. De repente, a pessoa vai morrer mesmo. Vai perder toda a saúde ali e vai morrer. E talvez esse seja o motivo também porque eu não consigo denunciar esse homem. Entendeu? Porque a hora que eu denunciar esse homem, o que vai acontecer? Eu sei que ele vai ser preso. Não, eu sei. Eu sei, porque o que eu sei dele, eu sei que ele vai ser preso. Ele vai para cadeia. E aí, acabou. E talvez por isso eu não consiga denunciar ele. Porque denunciar ele significa a minha morte. Significa quando a luz vai ser apagada. Essa luz que ele deu luz, ele iluminou. A gente estava num vale sombrio, todas nós. Cada uma no seu vale sombrio. Num vale de lágrimas, todas nós. Cada uma estava no seu vale de lágrimas. E na hora que o Cá chega, ele ilumina tudo. Aquelas lágrimas, elas viram um rio caudaloso, lindo, um oceano, sabe? A natureza fica viva outra vez. Porque o amor é isso, gente. O amor, ele é a natureza. O amor é a vida que flui, que
que floresce, e não importa a tua idade que você tenha, não importa o tempo que você ficou com aquela pessoa, porque veja bem, você diz, você se apaixonou, ficou só um diazinho com ele. Primeiro que não foi só um diazinho, porque eu ainda estou com ele, você está vendo que eu ainda estou com ele? Olha só quanto tempo você passou. Eu estou com ele há mais tempo que você. Se você está com ele desde agosto, dizem vocês que vocês estão desde agosto juntos, eu estou com ele desde julho do ano passado. E a H, então, faz quanto tempo que ela está com ele? Faz muitos anos. Ela continua com ele também. Porque ele continua com ela. Ela pode estar fingindo que ela não sabe que ela está com ele, mas ela sabe que ela está com ele. Se ela não tivesse, se ela pensasse que ela não estava com ele, ela estava aqui do meu lado, me dando tal depoimento que ela falou que ia dar para o meu livro, falando. Ela não está aqui, não. E ela não vai vir. E eu não tenho coragem de procurar por ela, porque se eu for procurar por ela, é capaz dela ir lá atrás dele e dizer: olha, essa mulher está me atormentando, você quer que eu aceite a testemunha? Qualquer coisa assim. Porque é uma guerra mesmo entre as mulheres, porque ele não promove o poliamor, né? Ele promove a poliguerra. É uma poliguerra aqui, um poliódio. É para ver as pessoas se matarem. Por quê? Porque ele é a morte. Ele não é o amor, ele é a morte. Ele traz a ilusão do amor, porque ele é a morte. A morte sempre traz a ilusão. A hora que vier uma guerra aqui para o nosso país, não vai ser. Os outros países podem saber que foi declarado guerra, mas eu duvido que nós vamos saber imediatamente. Ou antes, principalmente antes, que tem esse risco, nós não vamos saber. Porque senão nós não estaremos mais aqui na hora que der a guerra, né? Por hoje é só.